Olá, nessa aula nós vamos abordar uma técnica da química analítica clássica que é a volumetria, ou titulometria, chamada por muitos análise por titulação. A titulometria consiste no método de análise volumétrica utilizada para a determinação da concentração de uma espécie de interesse em uma solução desconhecida, e para isso utiliza-se uma solução padrão de concentração rigorosamente conhecida, que se adiciona lentamente à solução em análise. Rigorosamente conhecida está em destaque porque esta solução padrão é que vai me permitir o conhecimento da concentração do meu analito ou da minha espécie de interesse presente na amostra problema. Vamos tomar como exemplo a determinação da concentração de ácido clorídrico em uma amostra. Então nós podemos pegar e adicionar uma alíquota de 50 ml, por exemplo, dessa amostra e adicionar um Erlenmeyer sobre agitação. E adicionar a uma bureta uma solução de hidróxido de sódio. Essa solução de hidróxido de sódio é a minha solução padrão de concentração conhecida. E à medida que esse hidróxido de sódio flui de uma maneira lenta e gradual por essa bureta, a reação de neutralização entre o HCl e o hidróxido de sódio vai ocorrer, e aí nós temos o início da análise por titulação. Nós temos, no âmbito da análise por titulação, nós temos o titulante. O titulante ele é uma solução estável de concentração conhecida de um reagente que é adicionado sobre a solução da amostra que contém a espécie cuja concentração se deseja conhecer. No nosso caso, é o hidróxido de sódio que está adicionado aqui na bureta. Ele é o nosso titulante. E o titulado, que é a solução da qual se deseja conhecer a concentração da espécie química. No nosso caso, é a amostra contendo o ácido clorídrico, que está presente no Erlenmeyer. Alguns requisitos são requeridos, na verdade, para reações que são utilizadas em métodos volumétricos. Entre elas, nós podemos citar que a reação deve ser estequiométrica, ou seja, a reação entre a espécie determinada, no nosso caso HCl, e o titulante, no nosso caso hidróxido de sódio, deve ser descrita por uma única equação bem definida. A reação deve ser rápida. A adição da solução padrão é feita em pequenos incrementos, até a observação do ponto final. Se a reação for muito lenta, após o incremento, deve-se esperar um certo tempo, o que torna a titulação inconvenientemente longa. Não devem ocorrer reações paralelas, isso é um pouco óbvio, né? Uma vez que é a relação estequiométrica entre o titulante e o meu analito de interesse que me permite obter o conhecimento sobre a concentração real da espécie de interesse na amostra. Se eu tenho alguma reação paralela, essa relação estequiométrica ela não vai se cumprir. Então, se existirem alguns interferentes, eles têm que ser removidos da solução. E deve existir uma mudança brusca em alguma propriedade da solução quando a reação se completa. Ou seja, monitorar o ponto final da reação é muito importante no âmbito de análise volumétrica. Então, isso pode ser a mudança da cor da solução ou de alguma propriedade física ou elétrica. A mudança de cor ela é obtida pela adição de indicadores, cuja a mudança de cor ela depende das propriedades da solução, como o pH, por exemplo. Então aqui nós já adicionamos uma figura, um ator extremamente importante em métodos volumétricos, em titulometria, que é a figura do indicador. Nessa aula nós não vamos considerar os aspectos relacionados aos diferentes indicadores e às diferentes faixas de pH, onde ocorre aí a mudança de cor, né? Esses aspectos serão alvo e objetivo de aulas futuras. As técnicas volumétricas elas podem ser classificadas em reações de neutralização ou volumetria de ácido-base, volumetria de precipitação, volumetria de óxido-redução ou volumetria de complexação. Dentro da volumetria de neutralização, nós temos nós estudamos a reação entre ácido-base e uma base forte, entre o ácido fraco e uma base forte, entre uma base forte e um ácido forte, e uma base fraca e um ácido forte. Então aqui nós vamos estudar a relação entre ácido forte e a base forte. Bom, a análise por titulação ela passa pela avaliação da curva de titulação, né? Essa curva de titulação ela nos permite explicar como o ponto final da titulação ela pode ser detectado, ou seja, o fim da reação. E para obter a curva de titulação, nós podemos plotar os valores de pH da solução em função do volume titulante. Então nós temos que o monitoramento do pH durante
toda a etapa, todo o processo de titulação, ela é extremamente importante no desenvolvimento desse tipo de análise. E aqui nós temos um exemplo de uma curva de titulação, onde nós temos aqui a solução, o analito de interesse, no caso o ácido clorídrico, e nós temos aqui o nosso titulante, nossa solução padrão, que é hidróxido de sódio. Inicialmente, pequenas adições de hidróxido de sódio não alteram de maneira significativa o pH da solução de interesse. Mas a partir de um determinado volume de titulante adicionado, nós podemos observar aqui alguma elevação já no pH. E de repente, nós podemos observar agora aqui, nesse ponto, um salto no valor de pH, né? Uma mudança brusca do valor de pH. E esse salto brusco ele é característica do ponto final da reação. Isso quer dizer que todo ácido clorídrico, ou praticamente todo ácido clorídrico que está presente nessa solução, ou seja, todo ácido clorídrico que está presente nessa reação, ela vai ser consumida ou neutralizada pelo meu agente titulante, no caso o hidróxido de sódio. E a partir desse ponto, quem vai governar a variação de pH da minha solução, da minha amostra, é o titulante, no caso o hidróxido de sódio, e por isso, nesse ponto, nós temos um pH alcalino. Aqui nós temos agora a introdução de um outro parâmetro importante no âmbito de análise por titulação, que é o ponto de equivalência, que é o ponto estequiométrico, que teoricamente representa o ponto final da reação, onde todo o HCl vai ser neutralizado pelo hidróxido de sódio. Então, a avaliação da curva de titulação, ela passa por alguns pontos que nós vamos agora mencioná-los. Nós podemos avaliar aqui o pH no início da titulação. E nesse ponto, o pH ele é função justamente da concentração do ácido que está presente originalmente na amostra. Entretanto, a partir do momento que nós vamos adicionando a base, parte desse ácido vai sendo consumida. Então, nós temos que avaliar também como se comporta a variação de pH antes do ponto estequiométrico. Vamos avaliar também a variação de pH, qual é o pH no ponto estequiométrico, e para isso nós vamos verificar as propriedades da solução titulada e calcular o pH da solução nesse ponto. E após o ponto estequiométrico, onde o pH vai ser governado pelo titulante em excesso. Então vamos agora partir para um exemplo prático. Seja a titulação de 50 ml de HCl 0,1 mol por litro com uma solução padrão de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Calcular o pH da solução no início da titulação e após a adição de 10, 20, 50 e 70 ml da solução da base. Bom, matematicamente nós vamos apresentar como nós vamos realizar agora essa avaliação, né? Ou seja, a abordagem matemática para a construção da curva de titulação. Então, a avaliação que é realizada antes do ponto estequiométrico. Bom, nós sabemos que originalmente nós tínhamos uma determinada quantidade de matéria, ou seja, um determinado número de mols de ácido originalmente presente na amostra, e ele é representado por esse termo da equação matemática, onde nós temos aqui o volume de HCl, no nosso caso 50 ml aqui, vezes a concentração do HCl presente nessa amostra. Então aqui nós temos o número de mols de ácido presente nessa amostra. Entretanto, nós adicionamos um determinado volume do titulante, hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Então, se eu multiplicar a concentração pelo volume que eu adicionei, eu tenho como conhecer o número de mols de hidróxido de sódio que eu adicionei. Como eu sei que a relação estequiométrica entre HCl e NaOH nessa reação ela é 1 para 1, eu realizo aqui uma subtração simples do número de mols de HCl, subtraio o número de mols do hidróxido de sódio. E aí eu vou saber exatamente quanto de ácido clorídrico ainda me resta na solução, em termos de número de mols. Então, eu vou pegar agora o número de mols para saber a concentração, na verdade, do ácido que eu tenho presente. Eu vou pegar aqui, vou considerar o número de mols de ácido que está em excesso agora na solução, depois da adição e desse incremento de titulante, no nosso caso hidróxido de sódio, e vou dividir agora pelo volume total. Esse volume total ele é a soma da alíquota inicial que eu tinha da minha amostra de 50 ml, mais o volume de ácido que eu adicionei. E isso vai me permitir agora conhecer a concentração de ácido antes do ponto estequiométrico.
No ponto estequiométrico, é exatamente o ponto onde todo o HCl foi consumido pelo hidróxido de sódio. Então, como nós sabemos, existe a produção, essa reação no ponto estequiométrico, né? Ou seja, quando a reação ela é completa, ela vai produzir o cloreto de sódio e água. Nós já sabemos que o cloreto de sódio, tanto o íon sódio e o cloreto, eles não hidrolisam a água. Então, o pH ele vai ser regido pelo produto iônico da água. Então, aqui nós temos o produto iônico da água, que é o famoso KW, né? Aqui é representado como KH, ou KH, constante de hidrólise da água, autoprotólise da água. Então, nós temos que a concentração de íons hidrônios vai ser igual à concentração de íons hidróxidos. E isso aqui é uma constante equivalente a 10 a menos 14. E nesse ponto de equivalência, a concentração de íons hidrônios ela é exatamente igual à concentração de íons hidróxido. E depois do ponto estequiométrico, como nós já vimos, já comentamos, o pH vai ser regido pelo excesso da nossa base. Então, eu vou calcular agora o volume, eu vou calcular o número de mols que eu tenho em excesso da minha base presente na minha amostra, e isso vai ser realizado multiplicando a concentração da minha base pelo volume que eu adicionei, isso depois do ponto estequiométrico. E vou subtrair pelo número de mols originalmente presentes de HCl originalmente presente na amostra. E de uma maneira similar a esse caso, nós vamos dividir agora o número de mols agora da base pelo volume total presente. Isso não vai permitir agora obter a concentração dos íons hidróxido presente na minha amostra. E com esse dado eu posso agora calcular o pH depois do ponto estequiométrico. Como já havia mencionado, os íons sódio e cloreto não sofrem hidrólise, pois são oriundos de uma base e um ácido forte. Então, no ponto estequiométrico, o pH vai ser regido pela autoprotólise da água. Bom, vamos agora começar a avaliar no nosso exemplo a curva de titulação. Então, para isso, nós temos aqui no início da titulação, concentração de ácido, 0,1 mol por litro. Então, nós temos que menos log da concentração de ácido vai ser pH igual a 1. Antes do ponto estequiométrico, então nós temos aqui o número de mols originalmente presente de ácido, que nós vamos obter multiplicando a alíquota da amostra pela concentração. Então, eu tenho 50 ml vezes 0,1 mol por litro. Então, eu vou ter 5 milimols. Aqui, litro corta com litro, eu fico milimol. Então, eu tenho originalmente presente 5 milimols de ácido presente. Então, depois da adição de 10 ml de ácido, de 10 ml da minha base, perdão, nós vamos ter 10 ml da base vezes a concentração da minha base, que é 0,1. Então, eu adicionei efetivamente 1 milimol de base. Então, eu sei quanto que eu tinha de ácido e sei quanto eu adicionei de base. Na verdade, eu sei quanto eu tinha de ácido e sei agora quanto eu adicionei de base. Eu posso realizar agora o cálculo do excesso do ácido, né, que eu tenho presente. Então, eu tenho que o número de mols originalmente presente na amostra menos o número de mols de base que eu adicionei. 5 menos 1, então eu tenho agora restante da minha amostra, dos 5 milimols de ácido, eu tenho agora 4 milimols de ácido. Então agora eu posso calcular agora a concentração do ácido clorídrico presente na minha amostra, dividindo o número de mols pelo volume. Então eu tinha 50 ml de ácido, adicionei mais 10 ml de base, tenho 60 ml. Então eu tenho uma concentração de 0,0666 mol por litro de HCl. E agora eu posso realizar agora o cálculo do pH, menos log de H+, e aí vai me resultar um pH de 1,18, depois da adição de 10 ml de base. Ainda antes do ponto estequiométrico, nós temos aqui os 5 milimols de ácido, originalmente presente, e agora eu vou calcular agora qual é a concentração, o número de mols de base que eu tenho quando eu adiciono 20 ml agora. Então eu tenho aqui um valor de 2 milimols. Realizando agora o cálculo do excesso, 5 milimol menos 2 milimols, eu tenho 3 milimols de ácidos agora resultantes em excesso agora, depois dessa segunda adição de base. E calculando a concentração, eu tinha 50 ml de ácido, adicionei mais 20, tenho 70 ml. Então a concentração agora do ácido é 0,0428. Essa concentração está diminuindo. E aí agora eu tenho um pH de 1,37.
E o ponto estequiométrico? O ponto estequiométrico é aquele ponto que nós consumimos todo o ácido pela adição da base. Então, originalmente eu tinha 5 milimols de ácido presente na amostra, adiciono agora 50 ml da base, de concentração 0,1, então eu tenho 5 milimols de base. Qual seria o excesso? Então, fazendo esse cálculo, nós vemos que todo o ácido foi consumido. Então, quando todo o ácido ele foi consumido, e considerando que o sódio e o cloreto não vão não vão reagir com a água, não vão reagir mediante uma reação de hidrólise com a água presente, o pH, na verdade eu tenho reação de neutralização, né? Então o pH vai ser dado pela autoprotólise da água. Então nós temos que o kW é um produto iônico da concentração dos íons hidrônio pelo hidróxido, vai me dar uma constante de 10 a menos 14. Como a concentração de íons hidrônios e hidróxidos são exatamente iguais, nós podemos reescrever essa equação do produto iônico da água como sendo kW, né, a constante, igual a raiz quadrada da concentração de hidrogênio, de íons hidrônio. Então, tirando a raiz quadrada da minha constante, eu posso obter a concentração de íons hidrônios presente nessa solução, 10 a menos 7. E isso me permite calcular agora o pH, sendo o pH igual a 7. Isso no ponto estequiométrico. Né? E nesse ponto estequiométrico agora nós vamos observar a variação da coloração. Né? Quero incolor e agora o indicador que está presente agora ele vai indicar agora uma mudança na cor, indicando que esse é o ponto estequiométrico. Bom, depois do ponto estequiométrico, o que nós temos é hidróxido de sódio em excesso. Então, nós temos originalmente presente 5 milimols de ácido e nós vamos adicionar agora 70 ml do meu titulante, de concentração 0,1. Então, eu adicionei 7 milimols de hidróxido de sódio na minha amostra. Então, eu vou calcular agora quanto que eu tenho de excesso dessa base na minha amostra. Então, eu tenho o número de mols de hidróxido de sódio menos o número de mols de ácido clorídrico. 7 menos 5, então eu tenho que, na minha solução, agora eu tenho 2 milimols de hidróxido de sódio em excesso. Né? Dividindo esses 2 milimols pelo volume total adicionado, ou seja, 50 ml mais os 70 ml de base que eu adicionei, eu tenho uma concentração de hidróxido de base de 0,0167 mol por litro. E isso me permite calcular agora o valor de pOH. Então, eu vou ter um pOH de 1,78. Não é? Então, eu sei que a relação matemática, que é a soma do pH com pOH, vai ser igual a 14. Então, fazendo a subtração, eu sei que o pH é de 12,22. Então, aqui nós temos agora, plotando o pH em função dos volumes de titulante adicionado, nós temos a curva de titulação que representa a titulação de HCl utilizando hidróxido de sódio como agente titulante. E aí o ponto de equivalência, o pH no ponto de equivalência é um pH igual a 7. Então, como conclusão, nessa aula nós vimos alguns conceitos relacionados à análise de titulação, nós vimos também a abordagem matemática para a construção das curvas de titulação e estudamos a titulação, volumetria de neutralização de um ácido forte com uma base forte. Na próxima aula, nós vamos estudar as técnicas para identificação do ponto final da titulação e a influência da concentração do titulante sobre a identificação do ponto estequiométrico. E também vamos avaliar também a escolha de diferentes indicadores para realizar a identificação visual desse ponto estequiométrico. Muito obrigado, até mais.